Olá pessoal, meu nome é Beatriz, eu faço parte do grupo de monitorias da Unifei e hoje vamos falar sobre PG. PG são progressões geométricas, ou seja, são sequências de números em que, a partir do primeiro termo, você vai multiplicar um número para obter o segundo. Por exemplo, nessa sequência, você vai multiplicar 2 por 2 para obter o segundo, que é 4. Depois você vai multiplicar por esse mesmo número por 2 para obter o segundo, que é 8. Se você multiplicasse o 8 por 2, você vai obter o quarto número, que é 16. E assim por diante. Quando uma progressão vai aumentando, os seus elementos vão aumentando, a gente fala que ela é crescente. E esse número que a gente vai multiplicando para obter o próximo, a gente fala que é a razão. Bom, aqui vamos ver um exemplo de PG decrescente, em que os números vão diminuindo. Aqui, eu coloquei razão 2, mas na verdade a razão é 1 meio. Por quê? Aqui você vai multiplicando por 1 meio para obter o segundo. 80 vezes 1 meio dá 40, e 40 vezes 1 meio dá 20. É a mesma coisa de você ir dividindo por 2. E aqui, em que os números não mudam, a gente chama de PG constante. E a razão é 1, porque 8 vezes 1 dá 8, 8 vezes 1 dá 8. Para a gente saber qual é a razão, sem ficar adivinhando qual seria, basta a gente, a partir do segundo, dividir pelo seu antecessor. Então, vamos aqui. 4 dividido pelo seu antecessor, que é 2, dá 2. Quer dizer que a razão é 2. Vamos confirmar? 8 dividido pelo seu antecessor, que é 4, dá 2. Então, a razão realmente é 2. Vamos para o termo geral. Essa é a fórmula do termo geral. E a gente define como? Para achar o enésimo termo, a gente vai multiplicar o primeiro vezes a razão elevado à quantidade de termos menos 1. Portanto, a n é o enésimo termo, a1 é o primeiro termo, que é a razão, e n é a quantidade de termos. Para somar uma quantidade finita de termos, a gente usa essa fórmula. A soma dos n primeiros termos vai ser o primeiro vezes a razão elevada à quantidade de termos menos 1, dividido pela razão menos 1. Vamos para um exercício. Primeiro, sabendo que a sequência é uma PG, responda. Qual é o 10º termo da sequência? Bom, aqui está a fórmula para a gente encontrar. Então, o 10º termo vai ser o primeiro termo, que é o 2, vezes a razão. Para achar a razão, a gente pega a partir do segundo e divide pelo seu antecessor. 4 dividido por 2 dá 2. Então, a gente sabe que a razão é 2. Vai ser 2. Elevado a quantidade de termos, que é 10, porque eu quero achar o 10º termo, menos 1. No caso, esse menos 1 está sendo subtraído no expoente mesmo. Então, vai ser 10 menos 1, 9. Agora, você tem que lembrar de uma propriedade da potência, que diz que multiplicação de mesma base, você vai repetir a base e somar os expoentes. Aqui vai ser 1, então 9 mais 1, 10. 10. Então, 2 elevado a 10 dá 1024. Se o professor não exigir, você pode deixar assim em forma de potência mesmo. Mas caso seja uma questão de múltipla escolha e não tenha potência, então você vai ter que ir multiplicando 2 por 2 por 2, 10 vezes. Vamos para a letra B. Qual é a soma dos 10 primeiros termos? Bom, aqui tem a formulinha para a gente encontrar. E note que aqui o menos 1 não está no expoente, ele está na base. Então, primeiro você vai fazer a razão elevada à quantidade de termos e depois você vai subtrair menos 1. Então, vamos aqui. A soma dos 10 primeiros termos vai ser o primeiro termo, que é 2, vezes a razão, que é 2, elevado à quantidade de termos, são os 10 primeiros termos, então é 10, menos 1 na base, dividido pela razão, que é 2 menos 1. Bom, 2 menos 1 é 1, vai ficar 1 mesmo aqui no denominador.
Aqui eu posso fazer o chuveirinho para multiplicar, ao invés de desenvolver esse 2 elevado a 10. Então, vamos continuar. Multiplicação de mesma base, você vai repetir a base e somar os expoentes. Aqui vai ser 1, 1 mais 10 é 11. Então, vai ficar a soma dos 10 primeiros termos, vai ser 2 elevado a 11, e aqui 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2. O denominador é 1, então a gente não precisa colocar. Bom, se tiver na alternativa, a gente pode deixar assim mesmo. Mas caso a gente precise desenvolver esse número, então você vai ter que realizar essa potência, que no caso vai dar 2048. Então, a soma dos 10 primeiros termos vai ser 2048 menos 2, que vai dar 2046. Mas você pode deixar nesse resultado também. Agora, a soma dos infinitos termos, soma infinita. Você pode somar, sim, os infinitos termos. Então, para isso, a gente usa essa fórmula, que é até mais simples do que a anterior. Então, vamos para a letra C. Qual a soma de todos os termos da PG anterior? Bom, sabemos que essa PG, quando tem reticências, que ela quer dizer que ela tem infinitos termos, que ela vai ao infinito. Então, a gente vai somar toda ela, a gente vai somar os infinitos termos. Bom, a soma dos infinitos termos vai ser o primeiro termo, que é 2, dividido por 1, menos a razão que a gente também já achou, que é 2. Vai ficar 2 dividido por 1 menos 2, vai ficar menos 1. A gente faz o jogo dos sinais, mais e menos, menos. 2 dividido por 1, 2. Então, essa soma vai dar menos 2. Mas como é possível a gente achar uma soma infinita, se são infinitos termos? Bom, você vai somando, vai somando, vai somando, e essa soma vai ficando tão grande a um ponto que não faz diferença se você somar mais algum termo. E é por isso, a partir daí, a gente consegue somar todos. Por isso que a gente tem a formulinha para encontrar. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de participar da monitoria toda segunda, das 14 horas às 16. E até a próxima.